Olá, pessoal. Então, agora a gente vai começar a segunda parte da matéria do curso de Cálculo 3. A gente vai ver superfícies paramétricas, superfícies parametrizadas. Então, só relembrando que a gente viu curvas parametrizadas ou curvas paramétricas. E a ideia aqui é que a gente tem uma função r de t que ela faz corresponder a essa uma variável t do domínio uma linha em R2 ou em R3. E aqui, como a gente está pensando em superfície, a gente vai se ater ao exemplo de R3. Então, a ideia é que um domínio unidimensional gera um objeto unidimensional em R3, como se fosse uma linha, um fio. E uma superfície parametrizada vai ser, vai ser feita através de uma função que tem duas variáveis no domínio, e essas duas variáveis no domínio correspondem a uma superfície, ou uma folha, em R3. E, na verdade, vocês já viram, em algum momento nos cursos de cálculo, essa situação, onde um conjunto do plano corresponde a uma superfície de R3. Então, se quiserem, pausem o vídeo e pensem um pouco nisso. Onde foi que vocês viram? Então, eu espero que tenham lembrado que foi no curso Cálculo 2, gráfico de uma função de duas variáveis, né? Aqui, lá em Cálculo 2, isso ocorre quando essa superfície é z igual a f de xy, e a gente tem aqui um domínio para essa função. Aqui o domínio de f. Então, sendo esse domínio um conjunto de R2 do plano xy, uma função dessa forma define um gráfico em R3, que é uma superfície. Então, é o tipo de coisa que a gente vai ver em superfícies paramétricas, superfícies parametrizadas, mas não só isso, a gente vai ver outros exemplos também que não estão restritos a esse esquema de cálculo 2. Mas a seguir a gente vai ver, vai relembrar um exemplo disso e já vai colocar isso na notação que a gente vai ver de superfícies aqui em cálculo 3. Bem, então vamos ver o exemplo dessa função z, função de duas variáveis, igual a 3 menos x2 menos y2. Uma função que tem domínio R2. Vocês, se quiserem, podem pausar o vídeo e tentar relembrar qual é o gráfico dessa função. Lembrando que a gente fazia em cálculo 2 aqueles cortes, né? O que a gente obtém quando x é igual a zero, quando y é igual a zero, quando z é igual a zero. Se quiser, dê um pause no vídeo e a gente vai seguir relembrando que tipo de superfície é essa. Bem, então espero que tenham lembrado, né, que é um paraboloide. E aqui a gente tem o desenho mais tradicional, que a gente faz de um paraboloide, côncavo para baixo. E aqui a gente tem esse o mesmo paraboloide. A diferença é que esse paraboloide aqui que está plotado, ele foi plotado na direção desse retângulo. Então você vê que esses vértices do retângulo, eles dão origem a esses bicos do paraboloide, que é um pouco menos usual, né, quando a gente pensa nisso. É o mesmo paraboloide que está aqui, só que esse está desenhado na direção de um círculo e esse paraboloide está desenhado na direção de um retângulo. E aqui, né, vocês podem relembrar que quando a gente faz z igual a zero nessa função, que corresponde à curva de nível z igual a zero, a gente obtém a equação x2 mais y2 igual a 3, que é a equação de um círculo. É esse círculo que está aqui no plano xy. Como a gente está desenhando, perdão? Então, como a gente está desenhando esse paraboloide na direção de um círculo, a gente enxerga, né, mais claramente. E aqui, como a gente está desenhando esse paraboloide na direção de um retângulo, não fica tão claro esse corte na variável z. Mas aqui, a gente vai chamar a atenção também para esses cortes que a gente obtém quando a gente fixa y igual a um certo valor e x igual a um certo valor. Então, o que está feito aqui, né, nessa curva em vermelho? A gente escolheu um certo valor y, igual aqui um número quebrado, né, não inteiro, e esse valor de y corresponde a uma certa curva lá na superfície. Também é uma coisa que a gente vê em cálculo 2. Então, o que eu fiz aqui? Eu fixei o valor y igual a menos 1, né, aqui em rosa. Quando você substitui y igual a menos 1 nessa equação que define a superfície, a gente tem como resultado essa equação z igual a 2 menos x ao quadrado, que é uma parábola côncava para baixo, certo? Então, é essa parábola que está desenhada aqui,
Vocês podem ver, né, que pela legenda a gente fixa um valor de y e esse segmento vermelho ele estaria nessa direção. E lá no nosso gráfico, fixando um certo y, a gente tem uma parábola côncava para baixo na direção de y igual a menos 1. E o que acontece aqui com esse segmento azul? Aqui a gente fixou um certo valor de x, que de novo é um número não inteiro, né? E aí esse segmento azul, ele corresponde também a uma curva nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, né? A gente fixou um valor de x aqui, e aí correspondendo esse valor a uma curva na superfície. Se você fixar um valor de x, aí é que eu estou usando o número inteiro, x é igual a 1, substituindo x é igual a 1 nessa equação, vocês vão ver z é igual a 2 menos y ao quadrado. Essa equação também é a equação de uma parábola côncava para baixo, que é o que vocês estão vendo aqui, em azul. Vocês estão vendo isso no eixo y, no plano yz, certo? Que no nosso gráfico aparece aqui. Fixando x é igual a 1, né? Tem uma distânciazinha, 1 aqui, lá para o plano yz. E aí você tem nas variáveis y e z uma parábola côncava para baixo. Bem, então esse exemplo que a gente viu é um dos casos de superfície parametrizada que a gente está vendo aqui na definição 6.1.1. Então a gente está considerando agora uma função r com imagem vetorial, só que é uma função de duas variáveis. Ela depende de u e de v. Então aqui você tem as coordenadas x, y e z, conforme aqui do lado, x dependendo de u e v, y também e z também. E a gente está considerando que essa função tem um certo domínio, né? U e v pertencente a um certo conjunto D. O conjunto de pontos que satisfaz essas equações para algum ponto do domínio é dito uma superfície parametrizada, e essas equações aqui são as equações paramétricas da superfície. Então, o que acontece? No nosso exemplo, aqui, do paraboloide, né, a gente tem z igual a f de xy, e aqui a gente está usando u igual a x e y igual a v. Você tem simplesmente que x é igual a x, y é igual a y e z igual a f de xy. O que é um esquema que em amarelo, né, com essa substituição, ele é bem mais simples nesse caso. Só que a gente está usando essa notação mais geral, usando o IV, que parece que está só complicando as coisas por enquanto, mas na verdade a gente está usando o IV porque a gente vai parametrizar a superfície de diferentes maneiras e superfícies diferentes também. Então, por exemplo, a gente vai parametrizar uma esfera e as variáveis não vão ser x e y, vão ser outras variáveis. Então, a gente está usando um nome genérico de variáveis para a gente poder usar x, y, z, θ, φ, r, né? E usar todos os sistemas de coordenadas que a gente já viu em geometria analítica e em cálculo também. Bem, então é isso nessa videoaula. Tá? Nós vimos um exemplo que a gente trouxe lá de cálculo 2, apresentamos essa definição, mas eu acho que vocês realmente precisam assistir as videoaulas seguintes, porque nelas nós vamos apresentar parametrizações diferentes, que não correspondem tão diretamente ao que a gente fez em cálculo 2. E aí eu acho que as videoaulas seguintes vai ficar mais claro essa coisa de superfície parametrizada. Então não insistam tanto nessa única videoaula. Assistam as primeiras 3 ou 4 videoaulas para vocês terem ideia dos diferentes tipos de superfícies que a gente vai ver.